Hoje a gente vai conversar sobre os segredos de estudar cansado. Eu sei que você já formou, mas está se preparando para a prova de residência médica. E em meio a toda essa preparação, uma rotina caótica de plantão, de muito trabalho, você não sabe exatamente como se organizar, como criar um planejamento, se sente muito perdido e muito pouco motivado. E a verdade que ninguém te fala é que provavelmente todo mundo que passou por esse período também tinha esse mesmo sentimento. Eu tô aqui para te falar exatamente o que eu fiz e o que a gente faz com os nossos alunos na mentoria para otimizar o seu tempo durante a sua preparação para os estudos para residência médica, mesmo que você já esteja formado, que você já esteja trabalhando e principalmente se a sua rotina está um caos. Eu sou a Carolina Silveira, sou coordenadora da mentoria e eu tô aqui para trazer algumas dicas práticas e conversar um pouco também com vocês sobre esse período tão conturbado que é a preparação para a prova de residência médica. Eu sei que muita gente fala sobre estudar cansado. E eu sou um pouco contra, esse lema de estuda cansado, porque a gente, na verdade, está sempre cansado, O estudante de medicina, o médico de forma geral, a gente tem uma rotina muito puxada e muitas vezes a gente não tem domínio sobre o nosso próprio tempo. E aqui mora a principal diferença de quem está aí começando os seus primeiros plantões, de quem está começando a se organizar com os primeiros trabalhos, com uma rotina que consiga conciliar trabalho e preparação para a residência com uma rotina de estudos equilibrada. O segredo para você estudar mesmo cansado é uma boa organização e um planejamento estratégico. Mas, Carol, como que a gente vai fazer isso na prática? Como que eu vou conseguir me organizar? Se eu tô sempre ali no grupo do plantão, pegando um plantão aqui que outro? Calma, eu vou te ajudar. Não é fácil, não é simples, mas eu consegui a minha aprovação em dermatologia estudando e trabalhando numa rotina intensa de plantões, numa rotina caótica de muito trabalho também. E a maioria dos nossos mentores também estudou e trabalhou e os nossos alunos têm essa realidade hoje. Eu vou te explicar como que a gente vai fazer isso. Primeiro passo, organizar o seu planejamento. Eu sei que nem sempre você tem tempo de conseguir organizar a semana, organizar o mês. Então, o primeiro passo é tirar um dia para fazer isso. Eu gosto muito de planejar a minha semana no domingo, porque entendo que domingo é o primeiro dia da semana, mas muita gente acaba trabalhando no domingo, acaba pegando plantão no domingo. Eu, inclusive, fiz muito isso, gostava de fazer plantão no domingo, costuma ser um plantão mais tranquilo, mais calmo, Não dá para falar essa palavra quando a gente tá no plantão, mas aqui entre nós a gente pode falar essas coisas. Domingo geralmente é um dia mais tranquilo, então eu tirava para fazer o meu planejamento. Mas, Carol, eu tenho plantão no domingo. Quando que eu vou planejar a minha semana? Não importa, na verdade, o dia que você vai começar o seu planejamento. O que importa é que você sempre tire um dia, um horário, um turno na sua agenda dedicado ao planejamento. Se a gente deixa para se planejar quando sobrar um tempo, a verdade é que esse tempo nunca vai aparecer. A gente sempre vai tentar preencher esse espaço com alguma outra coisa, encaixar um bloco de estudos ou até mesmo aceitar um plantão de última hora, Se a gente não dedica um tempo para o nosso planejamento. Então, pega aí umas 2, 3 horas da sua semana para planejar pelo menos a próxima semana, mas se você conseguir, o ideal é que você já planeje o mês inteiro. Mesmo que você não tenha em detalhes ainda os horários do seu planejamento, os horários aí da sua rotina, ter uma ideia macro de como vai ser o seu mês, isso vai te dar um direcionamento muito melhor. Para a gente conseguir organizar o estudo e você não tá sempre naquela sensação de estudar cansado, o primeiro passo definitivamente é o planejamento. Então definimos um dia, um turno, um horário aí na sua agenda para você fazer este planejamento. Eu sugiro que você sempre comece a sua semana já com ela minimamente organizada e mesmo que você não tenha uma rotina, você precisa incluir hábitos que façam sentido no seu dia a dia. Isso não necessariamente é uma rotina baseada em horários. O horário que você vai dormir não é o mesmo todos os dias, principalmente se você faz plantão, se você tem uma rotina de aceitar plantão de última hora ou não tem ainda uma escala certa de plantões, você não vai ter essa rotina pautada em horários fixos. E tá tudo bem, isso não pode ser um impeditivo para você começar o seu planejamento. Afinal de contas, se você esperar o momento certo para começar a estudar, aquele dia ideal, onde você vai ter várias horas líquidas para estudar, onde todos os pássaros vão estar cantando, tudo alinhado, os astros alinhados, para você conseguir começar os seus estudos, isso não vai acontecer, tá? Então,
dedicamos um tempo da nossa agenda para organizar o planejamento. E agora, como que na prática eu coloco essas prioridades, digamos assim, para conseguir otimizar o meu tempo e minimamente não precisar estudar cansado. Vamos falar sobre estudar cansado depois? Vamos falar, afinal de contas, estamos sempre cansados. Mas eu quero tentar, antes de chegar nesse ponto, falar para vocês algumas práticas do dia a dia para não precisar estudar cansado, porque esse seria o ideal, a gente não precisar estudar depois de um dia intenso de plantão, depois de uma semana intensa de trabalho ali, da rotina do dia a dia, que é algo extremamente cansativo. Eu sei que talvez o estudo para a residência médica não seja a sua maior prioridade. Talvez você até pense lá nas metas de ano novo, você colocou como uma prioridade, né? Me conta aí. Ser aprovado na residência médica, tá lá em primeiro lugar. Tenho certeza que você fez isso, eu fiz isso no meu ano também. E aí, a rotina vai acontecendo, os dias vão passando, você vai pegando plantões a mais, aquele amigo te passa uma escala ali na segunda-feira de noite e já bagunça toda a sua semana, você aceita mais uma clínica ali para acabar contribuindo um pouco mais com a renda, começa a dar uma apertada nos plantões e você começa a aceitar plantão mais longe, que você tem que ter mais tempo de deslocamento. Então volta aqui para o nosso planejamento, porque a verdade é que a rotina de preparação tanto de estudo quanto de rotina de trabalho, vai fazer com que as nossas prioridades se confundam. E nem sempre a gente lembra que a nossa prioridade é a preparação para a residência médica. E se você tem contas a pagar, assim como todos nós, os boletos não param de chegar, a gente tem que daqui a pouco pagar o financiamento, ajudar as contas de casa, sobreviver, então a gente precisa trabalhar. Tem como sim estudar e trabalhar ao mesmo tempo. Claro que é difícil, né? Seria o ideal se a gente pudesse só estudar para residência médica, mas não é a realidade da maioria de nós. Eu também passei por isso. Durante o meu ano de preparação, eu trabalhava em um posto de saúde 20 horas semanais, mais plantões 3 vezes na semana e mais medicina do trabalho. Então eu tinha uma carga horária de trabalho que variava entre 40 a 60 horas semanais, o que é sim uma carga horária alta, principalmente pensando que eu queria passar naquele ano para residência, obviamente. Queria passar para dermatologia, que é uma especialidade muito concorrida, e também queria uma instituição muito específica. Então acaba que a gente tem que entender que a gente tem que escolher algumas prioridades. Como que eu organizava a minha semana, então? Sempre o domingo para planejamento. Essas dicas práticas de organização, de criar uma rotina com micro hábitos que não vão ser sempre os mesmos, não vão ser sempre nos mesmos horários. Você precisa tirar isso da cabeça, de que a rotina perfeita existe. Para aí de seguir essa galera que você está seguindo no Instagram, que tem uma rotina maravilhosa de estudos, que todos os dias são exatamente iguais, perfeitos, dão tudo certo e todo o planejamento é cumprido à risca. Isso não é a vida real. A vida real é a gente precisa estar sempre se reinventando para conseguir dar conta do planejamento. E eu vou te dizer como que você vai estudar cansado. Eu sei que a gente sempre estudou cansado. Então, durante a faculdade a gente estudava cansado. Não sei vocês, mas eu já fui de virar à noite. Não recomendo que vocês façam isso agora, porque se vocês se organizarem, vocês não vão precisar virar noites estudando. Mas a gente está sempre cansado. Médico, estudante de medicina, quem está estudando para vestibular, quem está estudando para prova de residência, a gente tem sempre um cansaço acumulado. Então, como que eu vou estudar cansada? Algumas dicas práticas que eu usava e que eu vou recomendar para vocês também. Bora lá! Primeiro, começar sempre com a tarefa mais difícil. Carol, eu não sei qual é a tarefa mais difícil, então começa com aquela que você gosta menos, aquela matéria que não é tão familiar para vocês. Eu geralmente começava os meus estudos por cirurgia geral, que era uma área que eu não tinha tanta afinidade nas questões, e eu sempre começava o meu estudo com questões. Então, se eu tenho um horário disponível no período da manhã, mas é um horário curto ali que eu não vou conseguir estudar muito, eu não vou render muito, é um tiro curto ali antes de um plantão, antes de trabalhar no posto de saúde, da nossa rotina de trabalho, eu sempre colocava um bloco de questões. Um bloco curto pode ser 10 questões, pode ser 20 questões, pode ser 30 questões. O que vai depender é o tempo que você tem disponível e a energia ali daquele momento também. Eu gostava sempre de acordar um pouquinho mais cedo, então durante a semana eu priorizava acordar pelo menos uns 30 minutos antes do que eu precisaria para me arrumar para a rotina de trabalho. E esse tempo eu vou dedicar para a tarefa mais difícil do dia. Aquele bloco de estudo, aquela matéria que vocês não gostam tanto, aquele conteúdo que cai mais na prova, que vocês sempre erram aquela questão. Então,
quando eu precisava me reorganizar para estudar um pouco mais cansada, sempre começava com uma tarefa mais difícil. Isso nos dá a sensação de que a gente está avançando, de que a gente está ali cumprindo com o nosso planejamento, mesmo só fazendo um bloco simples de questões, mesmo só fazendo um bloco curto e rápido. Então, começar o dia vencendo já ajuda muito. E se você não tem muito tempo, isso não pode ser um impeditivo. Carol, eu vou fazer 10 questões, vou fazer 5 questões. É muito melhor do que não fazer nada e com certeza vai te dar energia e disposição para quando você voltar do trabalho, você lembrar, olha, o mais difícil eu já fiz. A tarefa mais difícil do meu dia, ela já tá cumprida, ela já tá ali, já dei um check no meu planejamento. Então, quando você voltar, você vai precisar estudar um pouco mais cansado de uma rotina de trabalho, de uma rotina aí de um plantão, e você vai saber que a tarefa mais difícil, ela já foi executada. Então essa foi a primeira dica prática. E eu sei que na maior parte do tempo que a gente pensa em estudar cansada, já vem todas aquelas outras obrigações que a gente tem para fazer. Então eu chego do trabalho, eu preciso tomar banho, eu preciso fazer a minha janta, eu preciso organizar ali as minhas coisas para o próximo dia, eu tenho que ir na academia, eu tenho que dar atenção pro gato, é um monte de coisa que a gente tem que fazer, porque a vida não para pra gente estudar para residência médica. O que a gente tem que fazer também? Gosto de tirar um dia ou um turno na semana para já deixar todas essas tarefas otimizadas. Hoje em dia, até com inteligência artificial, acho que é muito mais fácil da gente organizar essas tarefas que a gente tem que fazer sempre. Então, tirar o lixo. Eu vou descer para ir pro plantão, eu já levo o lixo junto. Marmita, sempre que possível, deixa lá no congelador para ajudar nesses momentos onde vai bater a fome, mas eu já sei que eu tenho uma comida pronta, não vou precisar gastar muito tempo ali do meu estudo para otimizar a rotina de estudos e de trabalho. Então, otimizar esses hábitos, essas pequenas tarefas, eventualmente pedir ajuda para as outras pessoas, né? A gente pode contar com uma rede de apoio, não é sempre que a gente consegue, mas deixa a família avisada, olha, quando eu voltar do meu plantão, eu vou ter ali uns 30, 40 minutos para me organizar, tomar meu banho e depois eu vou precisar estudar porque a gente precisa estudar cansado. E aí, o que a gente vai fazer? O banho, geralmente, ele ou dá uma energia ou ele te tira completamente a energia, né? Então, se você é daquele que toma banho e parece que já vai desmaiar, assim, de sono, a minha dica é, não toma banho antes de estudar. Vai fazer um bloco de questões, nem que seja umas 10, 15 questões, e talvez até não finalize essas questões, para quando você voltar do banho, você precisar terminar aquelas questões, já vai dar uma motivada, tá? Então, é uma dica assim, não tão higiênica, mas uma dica mais prática. Para quem bate aquela preguiça depois de tomar banho, deixa o banho para um momento mais ali, quando a gente começar a nossa rotina de relaxamento para o dia seguinte. E eu gostava sempre de assistir às aulas em momentos não tão ideais, porque a gente sabe que parte do pressuposto que passou ali por pelo menos 5, 6 anos de medicina, né? Então a gente fez a faculdade, algum conhecimento a gente tem. Pega aquele assunto que você tem mais familiaridade, que você tá ali, já fez algumas questões, fez uma prova na íntegra e acertou um pouco daquele conteúdo e coloca para assistir essa aula no dia que você tá mais cansado. Então hoje eu tô um pouco mais cansada, voltei ali da minha rotina de trabalho e eu preciso assistir uma aula. Qual aula eu vou assistir? Eu vou assistir uma aula que eu já tenho um domínio sobre aquele conteúdo, que eu já tenho um domínio daquele assunto, porque eu não preciso estar 100% focada. A gente nunca vai estar 100% focado. Se a gente espera esse momento ideal, nosso estudo não avança. É claro que seria maravilhoso se eu pudesse, todos os dias do meu estudo, parar ali, ter 100% de foco, 100% de atenção naquilo que eu estou fazendo, na hora de criar o meu resumo, na hora de ler o material, de fazer as minhas questões, estar 100% focada com energia naquilo, mas a verdade a gente sabe que isso não acontece na prática. Então coloca aquela aula para ouvir. Naquele momento que você está um pouco mais cansado, uma aula um pouco mais familiar. E aí, pegando o gancho da aula, um outro momento que a gente pode assistir, ouvir aulas, ou eventualmente até algum podcast, algum conteúdo gravado sobre um assunto que a gente está estudando, é durante o período de deslocamento. Principalmente se você mora, numa cidade grande, onde você tem um tempo grande de deslocamento, o ideal é que você consiga otimizar esse tempo. São os tal dos microlearnings, aqueles momentos onde a gente consegue inserir um pouco do nosso estudo para otimizar a rotina e conciliar os estudos para a prova de residência
com o seu trabalho. Então, se eu demoro 1 hora até o local do meu plantão, se eu demoro 1 hora e meia até lá o posto de saúde onde eu trabalho, eu posso colocar uma aula para eu ouvir durante esse trajeto. Carol, mas eu vou dirigindo e eu me desconcentro muito, então, pelo amor de Deus, não coloca a aula para assistir nesse momento. Foco ali na direção. Mas, se você vai de carona, se você vai de ônibus, de metrô, vai de Uber, coloca um pequeno estudo, você não precisa ocupar 100% desse tempo de deslocamento tentando ser produtivo, não tente ser produtivo a qualquer custo, mas coloca ali uns 20, 30 minutos, né, metade do tempo de deslocamento para você conseguir otimizar pelo menos alguma das tarefas da semana que você precisa fazer. E aí o mesmo vale para flashcards, principalmente. Eu não gosto muito de orientar a fazer questões durante esse período de deslocamento, porque eu acho que aí sim a atenção fica super dispersa. Mas eu posso incluir daqui a pouco um flashcard. Se você não enjoa no deslocamento, você consegue ler algum material, você consegue ver alguma aula durante esse período, aproveita esse tempo, porque esse tempo ele vai passar de qualquer forma. Você precisa se deslocar ali até o seu local de trabalho, ou até mesmo na volta do trabalho, colocar um podcast ou uma aula curta para você ouvir, para já ir memorizando um pouco aquele conteúdo, já ir relembrando alguns conceitos que você já sabe, mas talvez não esteja ali tanto na sua prática. Então esse é um segundo ponto para quem precisa estudar cansado, tem que otimizar o tempo de deslocamento é um tempo super válido, e aqueles pequenos momentos também. Então, hoje em dia a gente nem vai ao banco, né? Eu não sei vocês, mas faz muito tempo que eu não entro na fila de um banco. Mas daqui a pouco, se eu tô esperando alguma coisa, esperando uma consulta médica, por exemplo, tô ali na sala de espera de algum local, ou tá na fila do banco, não sei se você ainda vai ao banco, esse período que a gente tem, ele precisa ser otimizado. Claro que não é para você tentar ser produtivo a qualquer custo, não gosto dessa produtividade tóxica, mas para isso você precisa ter as ferramentas a seu alcance. Então, tenha sempre com você uma aula disponível, né? Então, eu tô aqui com o site da Medcel logado, eu tô aqui com o aplicativo da mentoria logada para entrar ali e fazer um flashcard rápido, para ler um caderno de conceito matador, para assistir uma aula rápida. Se você não tem isso de fácil acesso, você não vai acessar esse conteúdo. Você não vai parar ali de rolar a tela do Instagram para entrar lá num conteúdo. Então deixe de sempre fácil acesso. Se você tem tablet também, deixe um conteúdo já baixado ali no tablet para facilitar esses momentos de micro-learnings. Flashcards ajudam muito nesse período. E aí, flashcards eu gosto muito de incluir até aleatórios, porque você vai poder testar vários conhecimentos nesse pequeno tempo que você tem ali, às vezes, de deslocamento, ou que você está esperando, tá ali com um tempo meio ocioso. Os flashcards entram muito bem nesses microlearnings também. E aí, no meu plantão, eu consigo estudar melhor dos mundos, né? Então, a gente consegue, às vezes, um intervalo ali no plantão, um plantão mais tranquilo, aquele que a gente não pode falar em voz alta, mas às vezes acontece um plantãozinho mais tranquilo. Eu falei pra vocês, eu gostava de fazer plantão domingo, porque onde eu fazia plantão era realmente um pouco mais tranquilo no domingo, e eu tinha um período ali que eu conseguia estudar. Então eu sempre, antes de ir pro plantão, deixava mais ou menos organizado. Se eu conseguir estudar, o que eu vou estudar? Porque é a mesma coisa que eu falei pra vocês de não ter os materiais de fácil acesso. Se eu espero chegar no plantão, aí eu olho toda a tela do plantão, aí eu revisito ali os pacientes que estão esperando, atendo todo mundo, e aí eu vou ver o que eu vou estudar, esquece, a gente vai abrir o Netflix, a gente vai abrir qualquer outra coisa, ficar rolando a tela do Instagram, e a gente não vai estudar durante esse período. Mas se eu sei que eu me propus, antes de sair de casa, antes de ir pro meu plantão, a ter aquela pequena tarefa que, se der para fazer, é um gol, assim, maravilhoso, aquele gol aos 45 do segundo tempo que a gente comemora, eu recomendo que vocês tenham essa carta na manga. Então, vou pro meu plantão. Se eu conseguir, o que eu vou fazer? Vou assistir uma aula um pouco mais rápida, vou revisar algum conceito matador aqui no nosso caderno de conceitos matadores, por exemplo, ou vou terminar de corrigir um bloco de questões que eu já vinha fazendo, terminar de corrigir uma prova na íntegra. Então vá para o seu plantão com uma pequena tarefa que você talvez consiga realizar ali nesse período. Então, só para a gente finalizar, eu queria dizer para vocês assim, estudar cansado é uma realidade, principalmente na nossa rotina caótica de
estudar para a prova de residência e conciliar com o trabalho. Infelizmente, na grande maioria dos nossos dias, a gente não vai conseguir estudar nas condições ideais aí, nas condições normais de temperatura e pressão, que eu gosto de brincar com os alunos, né? Não tem essa CNTP aí que a gente estudava lá na física há 1000 anos atrás. Isso não tem aqui na preparação para a prova de residência médica. Esse dia ideal, se existe, é uma vez no ano. Então, já se organize, planejamento, ter a sua rotina estruturada, mesmo não tendo uma rotina com horários. Então tenha sempre pequenas tarefas para você cumprir durante a semana. Tenha mais ou menos o seu planejamento organizado, porque qualquer imprevisto que acontecer é muito mais fácil de você se reorganizar. Tire um dia na sua semana ou no seu mês para fazer um planejamento macro e à medida que os dias vão passando, você vai encaixando ali um horário a mais de estudo ou vai reorganizando de acordo com o seu trabalho, com os plantões que forem surgindo. E por último, mas não menos importante, dá muito valor aos microlearnings. Aqui, principalmente quando a gente tem uma rotina mais puxada, mais corrida, os microlearnings, eles vão ser praticamente a nossa rotina de estudos. Eles vão entrar muito para somar e para nos dar aquele gás para quando o dia perfeito chegar, para quando aquele final de semana sem nenhum trabalho, sem nenhum compromisso que a gente vai ter eventualmente e a gente puder ter um estudo ideal, os microlearnings vão ter se somado até aqui e te dado uma bagagem de estudo muito maior. Então valorizem muito os microlearnings, facilitem o estudo de vocês na medida de ter sempre de fácil acesso a algum material para estudar e é óbvio, tenham um bom planejamento, tenham alguém ali do lado de vocês. Eu fui aluna da mentoria residência, então eu sempre soube essas técnicas, fui aplicando junto com a mentoria. Para os nossos alunos, a gente sempre tenta criar rotinas possíveis, rotinas que sejam aplicáveis no dia a dia. De nada adianta você ter um cronograma, né? Aquele cronograma do seu cursinho com 1 milhão de aulas, 1 milhão de coisas para você cumprir e na prática você não consegue fazer nem metade daquelas coisas e no fim do dia você fica ainda mais ansioso porque não cumpriu com o planejado, no fim das contas não fez nada ali do que estava previsto no seu cronograma e bagunçou completamente a sua rotina. Então, na mentoria, a gente trabalha muito isso com os nossos alunos. Uma rotina de estudos possível, que faça sentido dentro do seu momento aí de vida, se você está com muito trabalho, se você está com planos de diminuir o trabalho, a gente consegue otimizar a sua preparação, melhorando a sua rotina, incorporando alguns pequenos hábitos e fazendo ajustes sempre que necessários. Então essa foi aqui a nossa primeira conversa sobre esses assuntos. Trarei outros temas para vocês nos próximos e também vou convidar vocês para nos acompanharem aqui nas próximas e a gente ir conversando sobre conciliar estudos para a prova de residência médica e também conciliar trabalho, plantão, toda essa rotina caótica que é a vida do médico. Até a próxima!